Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus ouvintes, aí está o consolo do próprio Senhor Jesus Cristo, avisando aos seus que no mundo nós, como seus, teríamos aflições. Isto se refere a aflições diferentes, conforme já temos estudado. Não são as mesmas aflições que afligem o mundo de modo geral, porque todos somos humanos e estamos sujeitos às mesmas circunstâncias. Mas a aflição dos escolhidos é uma aflição que oprime a alma. Ela é diferente. Ela é resultada por causa da incompatibilidade com o pecado. É aquilo que foi dito para Ezequiel. Marcar aqueles que gemiam por causa das abominações. Marcar as suas testas, que gemiam, quer dizer, que tinham aflições. É esse que tem aflição, porque tem uma mensagem que é superior a um credo, a um dogma, a qual ele não pode, como humano, preencher, porque não se trata de uma organização humana, um credo humano. Então carrega uma aflição. Essa mãe carrega essa aflição por ver essa filha seminua. Esse pai carrega a aflição por ver os filhos prosperando no mundo de costas viradas para Deus. Enquanto o mundo está fazendo cultos de ações de graças, a pessoa que tem revelação está chorando, como aconteceu com Torre. E o seu cocheiro perguntou, mas por que todo mundo se alegra e você chora? Ora, é porque ele podia ver o estado daquele povo.
como o povo estava enganado, a causa da alegria do povo. Isso não é se referindo estritamente a esse avivamento do diabo, do carnaval, dos gritos de futebol, da bola na rede, dos clubes e coisas assim, não. Há muita alegria, causando alegria em torno do nome de Jesus, que leva o Filho de Deus a chorar, porque o povo está fazendo isso sem o mínimo de revelação. Agora, veja que o cristão, o eleito para a noiva do Senhor Jesus Cristo, está realmente num caminho estreito, num caminho espinhoso. E esse corpo tem espinho que Jesus não vai tirar. Ele responde: a minha graça te basta. Isso quer dizer, você não tem que ficar orando todo o tempo somente em torno desse espinho e pensando que tirando esse espinho de sua carne, você poderá me servir melhor. Não. Você tem que ir até o fim com esse espinho, porque você entrou num caminho espinhoso. Se o caminho é espinhoso, então como você pode andar num caminho espinhoso sem ter espinho na sua carne? Não tem jeito. Agora, Daniel, quando ele veio ao ancião de dias, aquele ancião cujo cabelo era branco como a lã, você sabe que o livro de Daniel é Apocalipse do Velho Testamento, como Isaías é o Evangelho do Velho Testamento, né? Fala do nascimento até a morte, até o milênio e coisas assim. Então eram milhões de milhões que vieram com ele, com aquele ancião de cabelo branco, para ministrar a noiva. Então os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Já ali, então, existem os santos, a igreja, a noiva. Então foi outro livro aberto, o qual era o livro da vida. E nós temos, neste livro da vida, esse repartimento, que é o livro da vida do Cordeiro, no qual está escrito o seu nome desde antes da fundação do mundo. Agora, quando você foi separado dessa união terrena, quando você ficou viúva, como igreja, então se refere ao sexo feminino, como igreja. Então, seja homem ou seja mulher, ficou viúva. Isso quer dizer, a natureza terrena, com o seu instinto religioso de credos e dogmas, morreu. E isso é pela morte espiritual. Daí então é que vem o verdadeiro novo nascimento. Seus desejos naturais de vestir shorts, de pintar a face, de fumar, de beber, de prostituir, esses desejos naturais de simplesmente ser um religioso, ser um adorador rotineiro, tudo isso morre. Isso são desejos naturais, são instintos. O homem tem que adorar alguma coisa, ainda que seja o sol. Agora, tudo isso morreu. Esse homem inteligente, esse homem que conhece melhor do que o outro, esse grande homem, né? É exatamente no que Eva caiu. E no que Eva caiu, ela levou toda a humanidade. Tal o terreno, tais os terrenos. Tal o celestial, tais os celestiais. Então, Eva queria exatamente isso que a igreja exige hoje. É cultura, é sublimidade de sabedoria humana, ao contrário de São Paulo. Veja 1 Coríntios capítulo 2, lê o capítulo 1 todo,
no capítulo 2, ele mostrando que apesar de ter sido instruído aos pés de Gamaliel, ele não veio com sublimidade de sabedoria humana. Só uma coisa ele queria saber entre os irmãos, era Cristo e este crucificado. Mas o que Eva queria, ela conseguiu. E foi ela quem escolheu. O próprio apóstolo São Paulo disse que ela sendo enganada. Temo que a igreja, através da serpente, como Eva foi enganada pela serpente, a igreja também venha a ser enganada, como foi posteriormente a ele no concílio de Nicéia. Daí então é que começou o batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, e 3 pessoas distintas na divindade e coisas assim. Foi a serpente fazendo a mesma coisa que fez lá no Éden com Eva. E, consequentemente, ela ficou grávida. Aí está a classe de gravidez. É saber, tem que saber. Isso é o que a igreja é hoje em dia. É escolas bíblicas, é teses a serem defendidas, é especialidades, como temos os médicos especialistas, o cardiologista, o neurologista, o psiquiatra, o ginecologista, etc. Então, tem que ter também na ala religiosa. Tem aquele que defendeu tese em escatologia, em parousia, em pneumatologia, e essa coisa toda, e termina que eles não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Pedro, o pescador, sabia. Como os apóstolos sabiam, por isso usaram o nome, dizendo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. A coisa não tem diferença. Aquilo lá é uma sombra, é um tipo que se cumpre na igreja. E essa sabedoria toda está em controvérsia, em desacordo. Para unir, fazer esse ecumenismo, isso tem que virar uma coxa de retalhos, emendado, mas cada um com sua cor. Essa é a verdade. Mas uma coisa eles têm em comum, é a coisa lá de Nicéia. Está na testa, 3 pessoas distintas. Isso eles têm em comum com a mãe velha. E o que é isto? É uma grande confusão, exatamente igual a que a Bíblia diz sobre Babilônia. Ela diz assim, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Sai da doutrina dela, sai de sua regência, porque estando sob a regência do maestro, você, é claro, vai tocar de acordo com sua regência. Você vai cantar de acordo com sua regência. E a igreja está sob regência dela desde o concílio de Nicéia, desde que a besta ferida foi curada e mudou de máscara, desde que ele cavalgou no cavalo branco, conquistou a doutrina nicolaíta, conquistou os leigos, tirou o laico da frente da igreja. Então ele passou para o cavalo vermelho, matou, assassinou, passou para o cavalo preto, vendendo indulgências, a salvação, a medida de trigo, etc., para então ser definitivamente a besta, reunindo todo o poder das 3 cores, formando assim a sua trindade, anticristo, falso profeta e besta. Mas acontece que, como Jesus Cristo está fora desta era laodiceana, esta era caótica, ele só podia estar do lado de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está fora da era. Também os seus estão. Você resolveu por si mesma, por si mesmo, a carregar o vitupério de Cristo. Então você tem uma aflição no mundo, que é diferente. É uma aflição que a saúde não tira, o dinheiro não tira, a mansão não tira, a fama não tira, a beleza não tira essa aflição.
Essa aflição acompanha a mulher que está grávida, não da serpente, mas sim do Espírito Santo. Por que a Bíblia toma a mulher para isso? Quem dá valor na mulher é Deus, é a Bíblia, é o apóstolo São Paulo, é o apóstolo São Pedro. Esse mundo está desvalorizando a mulher. Esse mundo está afogando, matando as crianças. Essa modernidade está acabando com as crianças. Essa defesa da própria ecologia é uma hipocrisia. Está acabando com a natureza. Essa defesa do próprio empregado, da mulher no serviço, do homem rural, tudo é que provoca o êxodo, porque ninguém suporta empregar um homem numa fazenda a mais. Mas tudo isso é consequência do mal-estar, da gravidez da igreja do mundo. Suas filhas dançaram na frente de Herodes, e a essas alturas ela está grávida também dele próprio, porque ela agradou o rei. Então ele logo lhe ofereceu a metade do seu reino. Em troca de quê? Em troca de alguma coisinha, não é? Agora a noiva sabe onde ela está. Como São Paulo disse, mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Oh, que coisa, minha irmã, meu irmão. Saber que você pertence à noiva de Jesus Cristo, carrega o vitupério de Cristo. Isso está lá em Hebreus capítulo 13. Carregando o vitupério para fora do arraial, fora do círculo, fora dessa coisa aí do homem, porque ele está fora. E onde ele está, juntam-se as águias. Onde está a palavra? Onde está o corpo morto? A juntar-se-ão as águias. Eu estava lendo nas seleções. É curioso que só existem 153 águias reais no mundo. E que ela é uma ave solitária. Nós tivemos a era do leão, nós tivemos a era do boi, a era do leão evangelista, São Mateus. Ora, veja, como o evangelho era de poder, tinha força, tinha coragem, enfrentava. Ele franzia a cara. Era de leão mesmo. Tivemos a era do boi. Tudo isso encaixa dentro dos 7 períodos da igreja também. A era do boi, sacrifício, trabalhando, morrendo, sacrifício. Logo temos a era do homem. A era do homem, inclusive, veio a tradução da Bíblia para todas as línguas e idiomas. Não dá para ver isso. Agora é a era da águia. Eu estive lá na América, nos Estados Unidos, conversando com um americano. Eu falei, você sabe por que a águia é um símbolo dos Estados Unidos? Você sabe por que tem uma águia no dólar americano? Você sabe por que tem uma pirâmide e uma pedra de coroa com um olho nesse dólar americano? Não, você não sabe por que existem 13 listras na bandeira americana. Ele está lá no Apocalipse 13. Ele é uma força, ele é um poder. Mas você sabe que a águia é o símbolo dos profetas? Que aqui dos Estados Unidos Deus levantaria um grande profeta para esta era, o último profeta para os gentios, o Elias. Ele disse, não, pois eu lá no Brasil sei. Lá nos confins da terra, eu sei. E muitos outros lá sabem. Isso não é motivo de alegria? O judeu ali pertinho de Jesus, dizendo que ele era Beelzebu. E a samaritana dizendo, vejo que tu és profeta. E o Cornélio sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos vizinhos nossos
não recebem essa graça, enquanto outros lá nas matas, nas serras, oh, minha irmã, meu irmão, distante, que privilégio glorioso! Quantos ouvem dentro de casa? É aquele irmão do filho pródigo, que não saiu, mas, porém, todavia, nunca teve anel de ouro, nunca tomou um banho especial, nunca teve uma festa especial, não vai para as bodas do Cordeiro. Por quê? Por que ficar aí? A noiva sabe onde ele está e ela prefere ter uma aflição que o mundo não tem. Somente uns poucos, isto é verdade, não são muitos. Não pensem vocês que nós estamos pensando em multidões, em encher estádios, ginásios, fazer aquele movimentão, aquele movimento público, abalar o Brasil, abalar o mundo. Não, nós não estamos enganados com isso. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Isso quer dizer, muitos são os que entram pela estrada larga, pela porta larga, pela religião fácil, que não traz a aflição de Cristo, o vitupério de Jesus Cristo na vida da mulher, do homem, que não dá dor de parto. A igreja não quer sofrer dor de parto. É o tipo da mulher moderna. Ela quer ter o prazer de mulher com o homem, mas não quer gerar filhos. Ela não quer perder a forma. Não, ela não quer. Ela não quer perder a forma do seu corpo. Depois, quando fica velha, aí, com 50 anos, 60 anos, aí quer fazer uma notícia no mundo todo que gerou um filho. Isso é o tipo do sodomismo. Vocês não veem a hora que nós estamos vivendo? Mas a esposa verdadeira de Cristo, essa está gestante, ela está sem força, ela tem uma tristeza diferente. O marido pode oferecer tudo que a mulher quer, de bom, de lazer. Na hora que ela começa a sofrer contrações, nada lhe interessa. E Jesus disse, a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza. Esse é o estado do momento da Sara, do Abraão. Oh, sim, onde o noivo está, a noiva está. O nome dele está por aí, em tudo quanto é lugar. De todas as formas. Eles estão berrando o nome de Jesus. Porque isso não é cantar, é berrar. Berrando no rock. E coisas assim. Mas fala para eles que eles têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E cantar hinos, ao invés de berrar essa coisa. Não, eles não querem. Ouçam um hino, mais perto quero estar. Foi na cruz, ao conselho andei, ao findar o labor desta vida. Ouça um hino e depois ouça essa coisa aí, para você ver a diferença. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está de fora, minha irmã, meu irmão, e você está carregando o vitupério de Cristo fora desse arraial. Você está fora do Egito. Você está no deserto, abrasador, com os pés machucados, mas confiado, chamado para fora, em nome de Jesus Cristo. Deus te dá graça. Tenha bom ânimo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade,
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Tenha fé em Deus. Ouvintes, uma coisa muito importante, um assunto que deve prender a atenção de todos nesse instante, é sobre a evidência real, verdadeira, de que realmente temos recebido o Espírito Santo de Deus.
Vamos começar por aqui. Evidência quer dizer certeza manifesta. Veja, certeza manifesta. Evidência ainda quer dizer caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Então já vimos que evidência é um caráter de objeto de conhecimento, de ciência, de certeza, que não comporta, que não admite, que não existe nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou à sua falsidade. O verbo evidenciar, logicamente, quer dizer mostrar com clareza, comprovar. Portanto, meus amados ouvintes, isso é mais importante do que ser curado de câncer, de cegueira, de paralisia ou de qualquer outra coisa. É muito mais importante, porque isto significa estar na primeira ressurreição. Isto significa estar no arrebatamento. Isto significa ter certeza manifesta, comprovada, com clareza, certeza absoluta de que pertence à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos de dar valor a este assunto como entre a vida e a morte, sobre a evidência do Espírito Santo. Porque há muita coisa por aí enganando o povo. E esta é a era do engano. Na verdade, este acontecimento simultâneo que aconteceu dentro da era de Filadélfia, que foi a mensagem de John Wesley, com a tônica principal da santificação. Lutero foi justificação pela fé, John Wesley, santificação, com um acontecimento simultâneo dentro da era de Filadélfia, que foram os dons espirituais. E foi tido por nós mesmos pentecostais, por muito tempo, que a evidência do Espírito Santo, de que a pessoa realmente tinha recebido o Espírito Santo, tinha sido batizada com o Espírito Santo, era falar em línguas estranhas. Bom, cada coisa na sua era, na sua hora. Em troca disso, as pessoas se santificavam, as mulheres se santificavam, os homens se separavam, eram tidos como falsos, como hereges. As denominações qualificavam os pentecostais de espíritas, as reuniões pentecostais de espiritismo. Esta é a grande verdade. Hoje nós temos movimentos carismáticos, falando línguas, curando enfermos, mulheres de shorts, cabelos cortados, caras pintadas. De todas as maneiras, homem fumando, bebendo, prostituindo, falando línguas estranhas e curando enfermos, sem se afastar da iniquidade. Leia São Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome fizemos maravilhas. Ele responderá, eu não vos conheço, porque vocês não se apartaram da iniquidade. Fazendo milagres, tendo dons espirituais. Desde que, sem dúvida alguma, temos de ter o Espírito Santo para estarmos no arrebatamento, na primeira ressurreição, então devemos, sobre todas as coisas, sobre todos os interesses, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma?
Ora, isso significa que ter o Espírito Santo deve estar acima de quaisquer interesses e circunstâncias nessa terra. Buddy Robson disse para Deus assim: Senhor, eu estou aqui separado para receber o Espírito Santo. E o Senhor vai encontrar somente os meus ossos aqui, se eu não receber o Espírito Santo. Nós estamos agora na era dos montes. É Monte das Oliveiras, é monte disso, monte daquilo, nomes sugestivos. Mas a hora de ir é pro Valado, é pro Val de Jaboque. É lutar com o anjo a noite toda até receber o sinal. E o sinal que Jacó recebeu não foi línguas estranhas. Não foi dons. Os dons fizeram dele um trapaceiro. Ele ludibriou a todos. Mas quando ele constatou que aquilo não resolvia o problema, então ele desceu ao invés de subir. E voltar com grande elegância, com grande poder para reunir multidões. Ele voltou mancando de uma perna e com seu nome trocado de Jacó para Israel. Agora, esta é a minha necessidade. Eu estou falando da minha necessidade. E você, meu ouvinte, fale da sua por si próprio. Mas nós devemos, sobre todas as coisas, ter certeza da real evidência de que temos o Espírito Santo. É fácil. Ora, São Paulo não julgou a sua própria igreja lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3. Ele não estava julgando de uma maneira impiedosa, porque isso deporia contra ele próprio, contra o seu próprio ministério. Mas ele disse categoricamente: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele diz: com leite vos criei, e não com manjar. Isto quer dizer, eu comecei com abecedário, mas eu não posso vos falar de expressão aritmética, eu não posso vos falar de álgebra ainda, porque vocês não podem sair do abecedário, vocês não podem nem saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usado pelos apóstolos no batismo. Vocês não podem ver nem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, capítulo 22. Vocês não podem ver isso. Vocês não podem ver nem o versículo lá em São Lucas, no final, no último capítulo, que combina com Mateus 28, 19, que em seu nome pregasse o evangelho a todas as nações. Vocês não podem ver isso. Como que vocês poderão entender, compreender os mistérios dos 7 trovões, a álgebra de Deus, se não podeis sair ainda desse clamor por coisas terrenas? Oh, sim, porque ainda sois carnais, é por isso. Pois havendo entre vós invejas, divisões, contendas, ministério tal daqui, ministério dali, ministério dacolá, ministério dali. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, olha aí a política religiosa, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Sem faltar aquele que dizia, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo também politicamente falando.
Então, contendas, dissensões, invejas, política dentro da igreja, política religiosa, política nacional, partidos, crentes morrendo por time de futebol, discutindo. Ele diz, sabe por que isso acontece? É porque vocês ainda são carnais. Isso quer dizer, vocês não foram batizados com o Espírito Santo. E, portanto, se vocês ficarem nesta condição, vocês não estarão na primeira ressurreição. Agora, veja só. Esta evidência, essa certeza manifesta do Espírito Santo em sua vida, não pode ser o dom. Você pode ter um presente de alguém, quer dizer, uma dádiva, um dom. Mas você não tem aquele alguém. Você tem o presente do alguém. Você tem o dom do Espírito Santo. Isto quer dizer, Jesus te deu dons. Mas foi Deus que me deu. Foi sim. E você pode falar línguas dos homens, você pode falar as línguas dos anjos, você pode dar seu corpo para ser queimado, e toda a sua fortuna pelos pobres, e não passar de um sino que badala para lá e para cá, para lá e para cá, com a mesma cantiga todo dia. Se não tiver a evidência comprovada, certeza manifesta, onde não pode comportar nenhuma dúvida quanto à sua verdade, porque Ele vos guiará em toda a verdade. Isso quer dizer 1 Coríntios capítulo 13, o caminho mais excelente que Paulo mostrou para a igreja, depois de ordenar sobre os dons, e ainda lhe disse aquilo, olha, aqui está a evidência, essa pedra de coroa, esse amor ágape, esse Espírito Santo não age com indecência, não tem inveja, não vive em contenda, em divisões, invadindo o ministério do outro, difamando, entrando no campo dos outros, em fornicação espiritual, combatem tanto adultério para salvar a sociedade perdida. A sociedade poderia não ter nenhum adultério de um homem com a mulher e ela estaria da mesma forma perdida. Como estava Caifás, Anás. É o chamado pecado social. Coando o mosquito, engolindo o camelo. Essa é a grande verdade comprovada. A evidência de que o homem é carnal está aí. Que a mulher é carnal, porque ela veste contrário às cartas apostólicas. Ela não pensa no pudor, porque não lhe falta líder religioso, doutor amontoado conforme sua própria concupiscência, para cauterizar sua consciência, porque também são carnais. A verdade é esta. Agora, Paulo não teve dúvida de falar com a sua igreja. Eu não posso vos falar como espirituais ainda, porque entre vocês ainda há contendas, divisões. Lá na igreja da Galácia também, depois dele chicotear a igreja, quando os adventistas entraram lá, os adventistas começaram a trabalhar ali, querendo guiá-los pela lei. Leia Gálatas capítulo 3. Vocês Gálatas insensatos, começaram pelo Espírito e agora termina pela carne. Aqueles que vos incomodam, querendo que vocês se circuncidem, quer fazer um paralelo aí. Ele disse,
Vocês que querem se justificar pela lei serão julgados por ela. E logo aos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, ele mostra com clareza a evidência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Olha, na carta do mesmo São Paulo aos Romanos capítulo 8, e veja como ele mostra que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Essa carne da qual nós cuidamos tanto, zelamos tanto no espelho, e estamos cheios de orgulho, de petulância, de arrogância, quando isso não passa de bichos, de vermes, como disse Davi. Davi tinha essa autocrítica: sou verme, mas eu tenho uma alma que bendiz ao Senhor. Oh, sim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Romanos 7, olha. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Olha, são evidentes. As quais são prostituição. Engraçado, por que ao invés de recomendar preservativo, não recomenda uma vida casta? E não recomenda 1 Coríntios capítulo 7. Case-se e livre-se da prostituição. Se querer se livrar da AIDS, do juízo, e cai sobre essa promiscuidade, esse sodomismo que tem caído sobre a terra. Por quê? Mas se sois guiados pelo Espírito, ele está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, carnaval, Natal glutão, Páscoa glutona, comércio, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não importa se alguém estuda 15, 20 anos, defende tese para interpretar isso aqui para você, minha irmã, meu irmão. Vocês irão se encontrar no inferno, sem dúvida alguma, disse São Paulo. Não sou eu quem estou falando. Ai de mim, ai de mim. Mas aqui quem está falando é o Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada, é o apóstolo São Paulo, sem defender tese. Mas ele diz, olha, veja aqui a evidência do Espírito Santo. É caridade. Essa palavra é fácil dizer que ela vem do grego, cari, que quer dizer amor. Não é esmola, não. Ele disse, eu posso dar meus bens todos para os pobres e não ter amor, não ter caridade. Mas a evidência do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele afirma categoricamente, com firmeza, com certeza absoluta, contra estas coisas não há lei. Taxativamente, contra estas coisas não há lei. Agora, por muito tempo, profeta de Deus para esta era, como a ciência cristã creu absolutamente que os frutos do Espírito Santo, que eram realmente a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, mas Deus mostrou para ele uma profundidade nisto aí. Paulo disse que nós conheceríamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade.
E a profundidade está aqui. Deus mostrou para ele que ainda não são propriamente os frutos do Espírito Santo, porque tudo isso o espírito religioso pode produzir também. E o Espírito Santo, nesta era, tem uma coisa, sempre ele tem uma coisa que Satanás não pode imitar. Ele pode personificar os dons, ele pode fazer tudo isso, mas a evidência cabal do Espírito Santo é fé genuína na mensagem do dia. Quem tinha o Espírito Santo no tempo de Lutero é quem tinha fé genuína na sua mensagem e deu a sua vida por ela. A mesma coisa em cada era da igreja. Nós prosseguiremos se Deus quiser. Esse assunto é muito importante. A evidência, a certeza absoluta de que realmente temos o Espírito Santo. Olha, Deus vos abençoe e vos guarde dentro desta certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se me batistam,